Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, a arte ao longo da história. Comigo no estúdio da TVE está a professora Cristiane Mica, que é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Artes, lecionando justamente a disciplina de História da Arte. Professora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Professora, quando a gente fala em arte, a gente fala em conceitos abstratos que acabaram movimentando uma boa parte da história humana nesses últimos, podemos dizer, 4, 5 mil anos. Porque muitos entendem arte como aquilo que vem sendo produzido no Ocidente desde o período da Renascença, ou seja, desde a Idade Média, mais ou menos. Só que não, a arte ela é muito antiga e tem diferentes expressões em diferentes povos, às vezes profundamente vinculada, por exemplo, à religião. É o caso do Antigo Egito, por exemplo, né? Tem até um sítio arqueológico muito interessante na Turquia que resgata um povoado constituído há mais de 10 mil anos atrás. Então, é muito interessante isso, porque como eu posso dizer, essa localidade, esse povoado, tinha justamente algumas características de caráter religioso, mas isso se dá através da arte que restou daquele período, naquele sítio arqueológico específico, em Göbekli Tepe, se não me engano, esse é o nome da localidade. Uhum. Professora, como que nós podemos conceituar a arte? Em que momento a arte vira aquilo que nós a conhecemos? Mas indo do começo, né, quando que a arte surge? Surge junto com a natureza humana? Essa ideia, né, de como se pensar a história da arte é interessante da gente pensar que não tem como desvincular da história da própria humanidade. Então a gente tem os registros, né, dos primeiros desenhos, as primeiras manifestações artísticas que a gente pode considerar desde o momento que o homem habita a Terra. Então são os desenhos que a gente pode encontrar nas cavernas, que são desenhos rudimentares, onde tem desenhos que lembram feições humanas, outros lugares tem, por exemplo, desenhos de animais, formas geométricas. Seria o começo, então, do registro da nossa história. E desde esse momento, então, desde que o homem começou a registrar esses pequenos desenhos, que veio mesmo antes da fala, antes de ter a comunicação entre esses homens, o desenho já existia. É lógico que naquele período, os homens não sabiam que estavam fazendo arte. Então, essa ideia de se entender o que é arte e começar a entender que arte é desde esse período, é entender que a arte é uma necessidade humana. Nós precisamos de arte o tempo todo. E a gente busca isso. Claro que não podemos classificar todos como grandes artistas, mas a gente busca se expressar. A gente pode entender a arte também sendo, dentro da história, um momento de conhecimento, que é um dos fundamentos do porquê que a gente estuda, né? Essa história da arte. É interessante, a senhora acabou de retratar isso, que a arte, pelo que eu pude entender, era literalmente uma forma de documentar o cotidiano, né? Porque é isso que a gente vê nas pinturas rupestres. E quando eu mencionei a questão da história vinculada à religião, por exemplo, de povos antigos, é exatamente o que acontece também, né? A própria escrita egípcia, ela é muito bonita porque ela é um tipo de arte, né? Uhum. E essa escrita, como eu posso dizer, vem de uma fase posterior, mas os primeiros registros artísticos, então, são registros do cotidiano, eu imagino. Sim. Que mais tarde são substituídos pela forma de escrita que nós temos hoje, né? Se bem que a escrita ela é muito mais recente, né? Acho que tem uns 2.500 anos. Eu estou falando dos sumérios, se não me engano, que foram os primeiros a inventar a escrita. A escrita cuneiforme, é isso, professor? Exatamente. Estou certo, então? Está certo. Uhum. Professora, então a arte ela registra o cotidiano. Em que momento ela deixa de ser apenas o registro do cotidiano para se transformar numa expressão da natureza humana? Até se a gente for analisar os desenhos pré-históricos, né? Até esse termo pré-história é um termo que pode gerar controvérsias, né? De como existir a pré-história antes da história, né? Verdade. Mas esses registros, se a gente for pesquisar onde esses desenhos foram feitos, desde esse momento, mesmo o homem não tendo a comunicação, não era feito em qualquer espaço. Ele já era feito em espaços que a gente pode dizer que seriam místicos, seriam locais que poderiam ter alguma ligação até mesmo com a primeira ideia de ter uma questão de deuses, uma questão que a gente pode dizer que seria o começo de uma religião. Aí a gente já pode dizer que além do registro de ser registro de cotidiano,
de uma caça, um planejamento de uma caça, por exemplo, poderia ser também a forma de registrar o que eles estavam acreditando em relação ao sol, à chuva, ao raio, porque esses desenhos foram encontrados em espaços próximos de cursos de rios, cabeças de cachoeira. Então, alguma coisa mística existia nessas relações. E depois, quando passa a ser uma civilização, chamada civilização, aí esses desenhos passam a ter um significado, no sentido de um plantio, de um nascimento, de morte, e aí já tem esses registros que saem só do registro de um cotidiano em si. E aí já vai para algo que a gente pode dizer que seria o transcender. Isso acontece, acredito, a gente mencionou o povoado de Göbekli Tepe na Turquia, que é um sítio arqueológico que foi constituído, ou construído, ou existia, melhor dizendo, há 10 mil anos atrás. Quando a gente fala do início da civilização, a gente acaba caindo na região do Crescente Fértil, onde hoje é o Iraque, né, entre os rios Tigre e Eufrates, se eu não me engano, né? E nós temos ali, entre esses dois grandes rios, uma região muito fértil que fez com que a civilização, como nós entendemos, como nós a entendemos hoje, prosperasse. Nesse contexto de fartura, de desenvolvimento daquilo que vem a constituir depois centros urbanos, que a arte acaba mudando um pouco o seu sentido, ou ela ainda permanece vinculada ao aspecto místico e religioso durante mais alguns séculos? Ela permanece vinculada a essa ideia durante muito tempo. E, na verdade, acho que nunca desvinculou, né? A gente ainda permanece, né, tendo essas ligações. Todo esse período, né, que passa por essas civilizações, essas ligações, além de ser, né, como a gente comentou, o registro, passa a registrar a questão de poder, a questão de como ia ser passado um poder de uma geração para outra, registrar também todos os acontecimentos dessas civilizações que estavam nascendo. Essas regiões que você citou, a gente tem as civilizações mais antigas que a gente costuma resgatar dentro de toda a história, né? Os sumérios, os persas, os babilônios, toda aquela construção também registrada, não só o desenho em si de pessoas, de animais e de situações do cotidiano, mas também em relação à própria arquitetura, de como era construído tudo aquilo e quais os significados que aquelas construções teriam para uma questão de religião, para uma questão de moradia, para uma questão de poder. Quando a gente fala de arquitetura, a gente fala realmente de uma expressão artística natural do homem, né? Porque os templos, aí a gente volta para o aspecto místico, eles tinham todo um apelo de imponência, obviamente, para tentar mostrar a grandeza daquele deus específico, mas também, ou de um rei, no caso dos faraós, por exemplo, as tumbas dos faraós, ou seja, as pirâmides, revelam isso. Há quem duvide que fosse só uma tumba, né? Mas aí eu não vou entrar no aspecto místico do processo. Mas essa riqueza arquitetônica era também uma demonstração de arte, né? Uhum. E era bem interessante da gente perceber, por exemplo, os povos do Egito Antigo, existia uma lei muito forte de como os faraós permitiam que aqueles desenhos fossem feitos, porque não era uma livre expressão e não era nem dito como um artista, era um artesão, alguém que tinha uma habilidade artística, arquitetônica, e o faraó era quem ditava as regras. Então, por isso que até é interessante a gente identificar os desenhos egípcios, porque eles são fáceis de se identificar. A gente olha e já identifica, é um desenho egípcio, porque ele era feito cheio de regras. Pode citar, por exemplo, a lei da frontalidade, né? Que é o desenho que representa o tronco de frente, a cabeça de perfil, os braços, as pernas de perfil. Isso era uma regra. E toda a ideia também de hierarquia na hora de fazer o desenho. A pessoa mais importante, o faraó ou um deus, seja nessa representação antropozoomórfica, a mistura do homem com o animal, era representado sempre maior. Então, se a gente pega os desenhos, a gente consegue ver a representação de um faraó sempre maior em relação a, por exemplo, um soldado, porque o seu poder era maior, então o seu desenho tinha que ser representado maior, e isso reflete na questão arquitetônica. É por isso que as pirâmides são grandiosas, porque elas representam poder. Os palácios, as moradias dos faraós também eram assim, tinham essa imponência porque representavam poder. E isso foi levado durante muito tempo para essas outras gerações, né, de como poderia ser construído e que representasse, além de religião, a questão do poder. Acho que é uma combinação muito interessante que a gente vai desdobrar daqui a pouquinho depois do intervalo. Tudo bem, professora? Tudo bem. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente.